Olá, estamos de volta para mais uma questão de língua portuguesa. Eu sou a professora Cássia e hoje vamos falar sobre o uso da vírgula. Sim, vamos falar um pouquinho hoje sobre pontuação. Se você tem dúvidas sobre esse conteúdo, presta bem atenção. Se ficar qualquer dúvida, vai deixando os conteúdos, vai deixando aí nos comentários o que que você não entendeu, por que não entendeu e a gente vai trocando ideia, tá bom? Hoje a banca Sesgran Rio, né, no seu simulado agora 2024, está pedindo para a gente analisar o uso correto da vírgula, tá? Então, a vírgula está corretamente empregada em qual dessas sentenças? Vamos analisar, tá? Porque o uso da vírgula é um conteúdo avançado de língua portuguesa. Parece que não, mas é, porque quando a banca de um concurso ou um vestibular ou o Enem, que também é um vestibular, tá? Cobram o uso da pontuação. O que eles estão pedindo para a gente avaliar é o contexto de uso se está correto. E para saber o contexto, você precisa dominar a gramática. Então, vamos analisar aqui uma por uma das alternativas, tá? Então, letra A, ele diz: o IBGE realiza levantamentos e divulga dados estatísticos. Observe que nessa sentença, aqui nessa letra A, o IBGE realiza tem uma vírgula entre o sujeito e o predicado dessa oração. De acordo com a gramática, não é adequado colocar vírgula entre o sujeito e o predicado se eles estiverem na ordem direta, ou seja, primeiro o sujeito e depois o predicado, ok? Depois temos outra vírgula aqui na frente, mas já percebemos que tem um uso incorreto, não precisa mais você ficar analisando vários elementos, né? Como hoje a gente está aprendendo, eu vou fazer uma observação aqui. Se fosse no dia da prova, você já poderia passar adiante. Mas como aqui nós estamos em aprendizado, eu vou dar aqui uma pincelada sobre o uso dessa outra vírgula, tá? Que tem realiza levantamentos e divulga dados estatísticos. Essa vírgula aqui, gente, está fechando um período que é o realiza levantamentos, né? Você percebe que tem uma vírgula antes e depois? Ele está meio que simulando um vocativo ou um aposto. Pareceria aí mais um aposto, tá certo? Então, essa vírgula está inadequada porque a gente já percebeu que, na verdade, ali é o predicado da oração, tá certo? Que é onde começa o verbo realiza. Então, essa vírgula está fechando um período que estaria simulando um aposto aqui. Então, ela também está inadequada, tá bom? Porque a vírgula, quando ela está em um aposto, ela abre um período e fecha o período, né? Ela está antes e depois de algum trecho ali, que é basicamente o que visualmente a gente está percebendo, mas aqui ela está inadequada, tá bom? Na letra B, nós temos, por meio de seus levantamentos, o IBGE fornece informações essenciais. Por meio de seus levantamentos, vírgula, ou seja, através de, essa vírgula está muito bem posicionada, porque ela separa uma, uma frase, um período que expressa um através de, um por meio de, é uma oração adverbial, tá? Logo depois, nós temos o IBGE fornece, vírgula, informações. Fornece é o verbo desse IBGE ali, que é o sujeito. Então, o sujeito é o IBGE. Fornece, então, vai ser o verbo, inicia o predicado. E depois vai ter o objeto desse verbo, informações essenciais. Então, entre o verbo fornece e informações, que é o objeto, não precisa de vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, não vai haver necessidade. Letra C. A PNAD contínua, que acompanha a evolução do mercado de trabalho, é realizada trimestralmente. Observa, gente, o que eu falei na letra A sobre separar entre vírgulas, uma vírgula antes, outra depois, né? Esse períodozinho que vem aí no meio, né, é justamente uma oração ali que a gente vai chamar, ou a gramática vai chamar de intercalada. Essa oração intercalada, ela precisa iniciar com a vírgula e fechar com a vírgula. E é uma oração subordinada, tá? Então, é uma oração mais avançada, que tem mais informações, é um período mais desdobrado, e essa vírgula, ela é fundamental aqui, então a letra C está correta. Na letra D, os dados do IBGE, essa vírgula aqui está incorreta.
separando o complemento de dados, que é aqui do IBGE, tá? E depois separa, outra vírgula aparece separando esse sujeito, os dados do IBGE, que a primeira vírgula está mal colocada, e depois aparece uma nova vírgula separando todo esse sujeito do seu predicado, são fundamentais. Então, não pode também separar sujeito do predicado com vírgula. Então, as duas vírgulas estão mal posicionadas. E na letra E, nós temos os indicadores, como o IPCA e o INPC, são importantes para o cálculo da inflação. Essa primeira vírgula aqui, que está depois a primeira é aqui, né? Os indicadores. Quando ele diz como o IPCA e o INPC, entre essas vírgulas, você percebe que tem, de novo, né? Uma vírgula que abre e uma vírgula que fecha um períodozinho ali, como tal, tal, tal. Esse como é uma oração de exemplificação, né? Na verdade, é um complemento de exemplificação. Aqui nós vamos ter esse pedacinho entre vírgulas, a gente vai chamar de aposto, tá? Ele está trazendo informação complementar, então está correto colocar essas vírgulas aí. Mas logo depois aparece uma terceira vírgula, são importantes para. Então, aquela última vírgula ali antes do para, ali ela está inadequada. Por quê? Ali é um período longo, um período único, né? São importantes para o cálculo. Então, aquela vírgula ali está inadequada. Não precisamos separar o importantes da palavra para. Então, a única que nós percebemos aqui que está correta é a letra C. E se nesse pequeno vídeo, nessa pequena explicação, sobre o uso das vírgulas. Te ajudou de alguma forma? Você aprendeu alguma coisa nessa mini aula de hoje? Deixa seu like e novamente, né? Curte, né? Comenta, compartilha esse material para ir para os seus colegas que também estão estudando para provas de concurso e de vestibular. E a gente vai estar trazendo mais conteúdos e até a próxima. Tchau!